Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo. E nós vamos falar sobre a vinda de Jesus e suas bem-aventuranças. O Evangelho é a boa nova de Deus para a humanidade. Representa o esforço do alto em implantar na terra o reino de amor. Esse reino não é uma utopia, é uma realidade que, por enquanto, encontra sua plenificação no interior de cada um, no país da alma. Para que um reino venha a existir, é necessário que haja uma lei diretora e que haja um governador. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é seguramente entendido como o esforço empreendido ao longo dos séculos e milênios para transmitir aos habitantes da terra a mensagem renovadora. Desde as épocas remotas, que se perderam na noite profunda dos evos, o Alto tem enviado os seus mensageiros a fim de fazer conhecida ao homem uma parcela da verdade. Essa mesma verdade, tão incompreendida através dos séculos, ainda mesmo por aqueles que se dizem seus apologistas. O planeta Terra foi aos poucos sendo visitado pelos mensageiros das alturas. Vários povos foram presenteados com a vinda de emissários que a bondade divina envia de tempos em tempos para o esclarecimento das consciências em evolução no mundo. Em todas as épocas, em todas as latitudes da Terra, as vozes dos céus se fizeram ouvir. Mas, por terem sido incompreendidas em todos os lugares onde se faziam presente, o Alto resolveu programar uma investida mais intensa, mais forte, o nascimento de Jesus. Não foi obra do acaso. Deus não se deixou surpreender com as coisas do homem. Desde épocas imemoriais faz parte do conselho dos espíritos puros a vinda ao plano físico do governador espiritual do planeta Terra. Aos poucos, através do conhecimento que a humanidade recebia, foi sendo preparado o caminho para o maior de todos os profetas, o governador espiritual da Terra. Os espíritos diretores do sistema solar foram influenciando gradativamente os destinos do mundo, a política, as artes, o comércio, e as filosofias foram aos poucos recebendo o sopro renovador dos espíritos superiores. Roma foi conduzida ao palco político do mundo para unificar os povos. Sua influência, apesar de haver sido estabelecida através de suas armas de ferro, contribuiu para a unificação das nações. Quando se aproximava a época do nascimento do Mestre, as guerras paulatinamente cessaram. A influência benfazeja do plano superior foi amortecendo as energias conflitantes dos governos terrestres. Em todas as áreas do conhecimento humano, a influência benfazeja dos imortais se fazia sentir. O povo judeu, que ao longo dos anos não encontrava paz para a sua nação, encontrou uma certa tranquilidade moral, política e emocional por ocasião do advento do Mestre Divino. A voz dos profetas já não se fazia ouvir há mais de 400 anos. O tempo que transcorria sob as bênçãos de Deus proporcionava uma época para meditação, para reflexão dos povos e principalmente do povo judeu. Embora os abusos provenientes da condição evolutiva dos povos terrestres, uma aura de paz envolvia os povos da terra. A aproximação da vibração crística sobre a morada dos homens é que produzia as bênçãos com as quais o homem não estava acostumado. Os emissários de todas as épocas, então desencarnados, se reuniram sobre os céus do planeta Terra a fim de ajudar na execução do grande plano cósmico. Jesus, o ser angelical, que organizou, que governa os destinos dos povos terrestres,
foi se aproximando vibracionalmente da morada dos homens. Sua aura magnética, que envolvia toda a extensão do sistema solar, foi aos poucos se reduzindo e se contraindo sob a ação da sua vontade soberana. A redução das energias de sua aura fazia com que ele, o espírito mais puro que foi dado aos homens conhecer, encontrasse em contato com as vibrações e os fluidos impuros e pesados do planeta Terra. Jesus foi assumindo, através dos séculos, a própria natureza humana, a fim de que no tempo devido pudesse assumir um corpo semelhante ao dos homens terrestres. A sua ação nos fluidos da Terra tinha como objetivo fazer com que ele, o divino diretor de nossas almas, pudesse adquirir algum ponto de contato com a matéria elétrica, etérica ou astral, que compunha o orbe terreno. Dessa maneira, da sua parte mais sutil é que seria formado o corpo espiritual do Mestre, que mais tarde, através de Maria, aglutinasse em torno dos seus centros de força, radiantes as células físicas, das quais seria formado o seu corpo físico. Ao longo de séculos se deu esse descenso vibratório. Anos e decênios transcorreram até que aquele espírito puro pudesse encontrar um ponto de contato com a vibração do mundo material. Imensas quantidades de energias foram manipuladas até que os dirigentes do alto conseguissem eleger o corpo ideal por meio da seleção de genes e cromossomas. Através dessa seleção genética, que os evangelhos relatam como sendo a genealogia de Jesus, realizada ao longo de 14 gerações, que vão de Davi até José e Maria, o corpo físico que o Mestre iria organizar para a habitação do seu espírito foi elaborado. Maria, José e seus antecedentes na árvore genealógica foram escolhidos não somente pela eleição natural de seus espíritos, como também pela constituição física, preservada através dos séculos. Engenheiros siderais, cientistas do cosmos, espíritos sublimes que eram os responsáveis pela humanidade, formavam a legião de almas iluminadas que foram vistas sob o local do nascimento do Mestre, na manjedoura sob a forma de estrela. Formavam a legião de imortais que, após o trabalho de séculos, viram o grande plano divino ser finalmente realizado, sob a paternal proteção de Deus. A voz do Cristo. Antes, as perspectivas que se esboçam nos céus da humanidade, visualizemos Jesus, a senha da vida, o mestre sensível de nossa alma. Naquele dia, quando caminhava deixando suas marcas no solo do planeta terrestre, os homens ainda dormiam, esquecidos de suas responsabilidades, a vida social e política transcorria, paralelamente aos eventos que marcaram a história na pessoa de Jesus. Sua foi a voz que ressoou nos altiplanos da Judéia ou nos vales formosos de Cafarnaum e Betânia. Sua foi a mensagem que mais tarde sensibilizaria os domínios dos Césares e descobriria os valores adormecidos dos filhos da terra. Embora os humanos dormissem o sono dos incautos e despreocupados, ele trabalhou no silêncio dos séculos, colaborando lentamente o futuro dos povos no laboratório do mundo. Mesmo que os seus seguidores se tenham esquecido do sentido de seus ensinamentos, jamais ele se deu por vencido e, quando a turba romana julgou haver amortecido sua voz no frio da sepultura, aquilo que parecia derrota se transformou no símbolo da vitória e de seu espírito. A sepultura vazia atestava a vida que prosseguia vitoriosa, além das expectativas humanas. Hoje, quando os governos terrestres ainda se encontram digladiando-se nos circos da política humana, ele, o governador supremo e administrador geral,
dos destinos humanos, permanece atento aos bastidores da história. Quando os homens pensam deter o poder, a morte, como parceria da vida, modifica de um dia para o outro o panorama da política e das vidas humanas, provando que Jesus coordena os destinos do mundo. Ruem o orgulho e a indisciplina. E ante o poder da vida e do Mestre, a política divina evidencia-se mais ampla, abrangente e mais brilhante do que todos os planejamentos dos laboratórios humanos. Mostram-se falhas as plataformas e projetos dos homens, mas ele, o amigo das horas incertas, o mestre e o embaixador das estrelas, permanece lúcido em meio às constelações da Via Láctea, orientando cada passo das humanidades e a ele subordinadas. Portanto, não é necessário temer os males aparentes que, ante a magnitude do grande plano do arquiteto universal, são como poeira a dispersar-se no vendaval das futilidades humanas. Entreguemo-nos a ele, o amigo que nunca falha, e coloquemo-nos à disposição das forças soberanas da vida que personificam o bem em benefício de todos nós. Somente Jesus detém autoridade moral suficiente para nos conduzir em meio às estrelas da Via Láctea, rumo ao brilho dos sóis, para onde demanda a nossa marcha sideral. Como vamos ver assim, abrem-se as portas do tempo e o novo milênio é recebido com a oferta e o tributo da insensatez humana. Mas ante a visão espiritual, as lágrimas e provações que vêm ao encontro de nossos irmãos apenas refletem a necessidade de Jesus, a sede de Deus e a urgência de fazer parte. A paz e o silêncio no clima tempestuoso dos corações humanos. A semelhança dos dias antigos da Galileia, quando Pedro, Tiago e João enfrentaram o mar revolto e as tempestades ameaçadoras, a nau da embarcação terrestre está sussurrando, balançando a enfrentar a fúria advinda dos corações dos filhos da terra. Também naquela época, recuada no tempo em Genezaré, os apóstolos, simbolizando todos nós, os filhos da terra, aguardavam a intervenção divina. A tempestade ameaça a estabilidade do barco dos pescadores, quando o mestre assumiu o comando da natureza e, pacificando os elementos com a firmeza do seu amor, acalmou os corações amedrontados dos seus seguidores. Precisamos de Jesus, do seu comando, da sua direção. O mundo ainda não está preparado para se guiar, para ter a sua marcha sem a referência preciosa do coração de Jesus. Para que a paz se estabeleça no mundo e a guerra ceda o seu terreno para o estabelecimento do amor, é preciso falar de Jesus, viver Jesus, respirar Jesus por todos os poros da nossa alma. Não basta realizar caminhadas pela paz se não exercitarmos a paz na família. Não adiantará clamar contra a guerra sem fazer silêncio na alma para ouvir a voz do divino timoneiro. O mundo nunca precisou tanto de Jesus quanto hoje. Há que se estabelecer a paz definitiva em nossos corações. Relembrando Jesus, acalmando as tempestades, é momento de auxiliar Jesus em sua campanha permanente de não-violência e o recebermos em nossas vidas, em nossos corações e em nossas almas. Quando Jesus veio fazer a pregação do reino de Deus, ele trazia à terra uma nova proposta de vida. O reino dos céus ou o reino de Deus representa a atuação das forças soberanas da vida para implantar no planeta o reino do amor. O homem terrestre, acostumado há séculos às questões de ordem material, não tinha olhos de ver nem ouvidos de ouvir.
Para perceber a influência do alto sobre a vida dos homens, é necessário lançar mão de sentidos diferentes, novos olhos e novos ouvidos, ou, quem sabe, novas percepções e sentidos mais sutis e sensíveis. O reino dos céus na terra é um reino real. Esse reino, para que o possamos compreender, podemos visualizá-lo como um governo interior, pois tal reino está alicerçado na realidade íntima, psíquica, intuitiva, portanto, espiritual. Porém, para que determinado governo tenha uma ação real e direta na vida comunitária, é preciso que haja uma lei e um legislador. As bem-aventuranças refletem os princípios ou as leis sobre as quais se estrutura o reino divino. Refletem estados íntimos da alma humana, em busca da alma divina do universo. Quando Jesus pronunciava as bem-aventuranças, realizava a pregação da sua plataforma política. A política humana era alicerçada em leis criadas pelo próprio homem e que os próprios legisladores das diversas nações desobedeciam. Leis humanas para governos humanos, leis divinas para um reino divino. Bem-aventurados mansos e pacíficos, bem-aventurados os simples de espírito. A lei divina que estrutura a realidade do novo homem, do homo spiritualis, é uma lei natural, pois que é a expressão da simplicidade, a manifestação da mansuetude e a exteriorização dos estados internos da alma humana. Baseada em tal realidade, ao longo dos séculos e da lei do amor, reconstruiria por sobre as cinzas das sociedades humanas falidas um novo reino, um novo governo, uma nova raça de homem. As bem-aventuranças vividas em sua simplicidade inauguraram na Terra uma nova etapa da vida. Era o início da era do espírito imortal. A não-violência que se refletia na mansidão, na sapiência, na excelência dos valores espirituais. Que se procure estudar cada palavra do sermão de Jesus e, em específico, das bem-aventuranças. Assim poderemos compreender a grandeza do reino de amor que o Cristo inaugurou no mundo há 2000 anos. Que possamos nos fortalecer, como diz a mensagem, nas bem-aventuranças, porque esse é o sermão de Jesus. Foi isso que ele nos deixou, esse sermão do monte, onde mesmo os estudiosos dizem que se tudo se perdesse na doutrina, o Pai Nosso e o sermão do monte, a doutrina estaria salva. Isto quer dizer que tudo isso está reduzido no Pai Nosso e no Sermão do Monte. Vamos realmente vivenciar essas bem-aventuranças, vivenciar o nosso Pai Nosso. Tudo que Jesus nos deixou para crescermos, para evoluirmos, para ascender o nosso espírito aos páramos celestiais. De um dia, todos nós voltarmos a Deus como seres angelicais. Acreditemos nisso. Não importa o tempo que vai levar. Não importa as reencarnações que vamos levar. O que importa é que nós queiramos mudar. É que nós queiramos ser seres novos. E principalmente, viver nesse mundo regenerado, que está aí, mais próximo do que nunca. Por isso sofremos todas essas mudanças, inclusive algumas radicais, porque é a hora da separação do joio e do trigo. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações.
Até o próximo vídeo.